Boa noite a todas! Boa noite, mulherada! Boa noite. Boa noite, paz para todas. A paz, em nome do Senhor Jesus. Boa noite. Boa noite, Li. Boa noite, Zefa. Boa noite. Manu. Boa noite. Thay. Feliz ano novo, mulheres lindas, abençoadas. Um 2025 abençoado para vocês. Quem a gente não se viu, não se falou. Um feliz ano novo. A nós, em nome de Jesus, para nós todas. 2025 abençoado em nome do Senhor Jesus. Vamos começar mais um Conexão, o nosso primeiro Conexão de 2025. Muito feliz por mais um ano começar, poder estar com cada uma de vocês. E hoje vai ser todo eu. Eu abro, eu falo. Vai ser todo eu. Por quê, Thalita? Eu tenho as meninas que me ajudam aí a tocar, mas eu senti no coração que eu deveria trazer essa palavra, que foi algo que o Senhor veio falando comigo nesses dias. Então, eu queria compartilhar com vocês. Antes de eu começar a palavra, eu queria orar para que o Senhor se faça presente nessa noite aqui conosco. Amém, glória a Deus. Amém? Então, vamos fechar os seus olhos, se você puder, se você conseguir, nesse momento. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, eu quero te agradecer por poder iniciar mais um ano, Pai, com conexão, Pai. Iniciar mais um ano, Pai, com essas mulheres abençoadas que o Senhor tem colocado nos nossos caminhos, Pai. Que neste ano, Pai, que se iniciam, venham mais mulheres, Pai, que outras pessoas possam ser tocadas com a Tua palavra, que o Senhor possa trazer novas pregadoras, Pai, para nos alimentar da Tua palavra, que nós venhamos ter direcionamento do Senhor, Pai, se há algo que precisa ser mudado, que o Senhor venha mudar, se há algo que precisa ser transformado, que o Senhor venha transformar, Pai. Antes de tudo, Pai, esse projeto é um projeto do Senhor, Pai. O Senhor que colocou esse projeto nas nossas mãos, Pai. Por isso eu te peço, Pai, e te entrego, Pai, faça a tua vontade, Senhor. Senhor, que nós possamos viver os teus planos, o teu propósito, Pai. Senhor, eu te agradeço, Pai, por cada vida que aqui está, eu te agradeço pelo teu agir, eu te agradeço pelo teu cuidado, eu te agradeço pelo teu livramento, te agradeço pelo alimento, te agradeço, Pai, por aquelas que estão aqui e aquelas que ainda estão por vir, que o Senhor venha preparar, meu Pai, as tuas filhas para estarem aqui, para ouvir, Pai, as que vão ouvir depois, que elas possam ser tocadas da mesma forma, Pai. Ô, Senhor, abençoa, Pai, que não venha ser eu a falar, mas que venha ser o Senhor a falar através da minha boca. Pai, que o Senhor possa, Pai, me usar como instrumento do Senhor, que o Senhor possa me capacitar com a Tua palavra, Pai, que o Senhor possa direcionar, Pai, essa palavra às irmãs que precisam, Pai. Antes mesmo, Pai, do Senhor trazer essa palavra na minha boca, o Senhor tem edificado a minha vida com essa palavra, Pai. O Senhor tem me feito meditar, analisar a Tua palavra e que as Tuas filhas possam fazer o mesmo, Pai. Senhor, eu te peço, se faça presente, Pai, nesta noite, no meu lar e no lar de cada uma que está aqui, Senhor. Aquelas que estão no trabalho, eu não sei o que cada uma está fazendo, mas visita cada uma delas, abençoa, Pai. Que nada venha impedir, Pai, delas receberem a porção dela, Pai. Que nada venha me impedir, Pai, de receber a minha porção nesta noite, Senhor. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Obrigada, meu Deus, por tudo. Amém. E amém. Vamos lá, meninas. Eu queria compartilhar uma palavra que está em Êxodo 7. Êxodo 7. Vou começar do versículo 1, tá? Vou colocar aqui no chat. Êxodo 7. Êxodo 7. O que o Senhor tem me direcionado desde o final do ano passado? A ler a Bíblia desde o início novamente, mas pedindo para ele o direcionamento, realmente o entendimento. Então eu iniciei desde o final desde o de dezembro, e eu confesso que a primeira vez que eu li a Bíblia, Gênesis era algo que no meio me deixava cansada, assim, um pouquinho da genealogia me deixava. E dessa vez foi tão de Deus que eu tenho sido alimentada todos os dias pela palavra do Senhor. E o Senhor tem me dado entendimento e me feito meditar nessas palavras.
E agora eu estou em Êxodo. E aí eu comecei a ler esse versículo 7, o Senhor me fez parar para refletir, né? E entender um pouquinho. Então diz assim, em Êxodo 7. Então disse o Senhor a Moisés, eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará ao Faraó que deixar ir os filhos de Israel na sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração do Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Até aqui, é bem curto, do 1 ao 3. Talvez essa palavra seja curta, mas que a gente venha refletir sobre isso, né? Eu fiquei pensando, eu acredito que a maioria aqui já conheça, né, o livro de Êxodo, e aí fazendo um breve resumo sobre o livro de Êxodo, ele tem vários propósitos, mas relata a libertação dos israelitas do cativeiro dos egípcios, mostra como Deus se revelou ao povo, ensina a confiar a Deus em adorar Ele, traz os 10 mandamentos nesse livro, e ele prepara os israelitas para ir à Terra Prometida. E aí, quando eu comecei a ler, eu fiquei, na hora, já veio a primeira pergunta, por que o Senhor fez endurecer o coração do Faraó? Por que o Senhor fez isso? E aí, logo vem aqui a resposta. Eu, porém, endurecerei o coração do Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. E aí, o que acontece nesse versículo, né? Se a gente for ler e ler todos os versículos, os capítulos seguintes, acontecem as pragas. Muitas pragas. E toda vez que vem uma praga, toda vez que o Senhor usa Moisés para pedir para o faraó, o Senhor endurece mais o coração dele. E aí eu fui pesquisar um pouco, né? E aí eu li até peguei uma parte que eu achei na internet do Rodrigo Silva, que ele fala assim, ter um coração de pedra. Por que ter um coração de pedra? Porque pedra não fala. Na mentalidade egípcia, era a garantia de ter a vida que você quisesse e você não seria condenado. Então, você poderia fazer o que você quisesse e você não seria condenado. Era como se Deus dissesse ao faraó que ele está confiando no coração de pedra dele e ele não ia deixar o povo sair. Então, ele achou que aquilo estava certo e ele também não estava nem aí se tudo aquilo, se todas as vezes que acontecesse, ele falasse não, ele não estava nem aí para as coisas que aconteciam. Porque ele voltava, ele via, ele falava assim, Moisés, ora para o seu senhor, manda ele parar com essas pragas. E aí, quando Moisés conversava e parava, falava com Deus e parava as pragas, o faraó voltava e não cumpria com a palavra dele. E por que isso precisou acontecer? Para realmente o povo ver os sinais e as maravilhas do Senhor. Até o próprio Moisés, que o Senhor usou Moisés que ia levar o povo para a Terra Prometida. E talvez Moisés precisasse ver todo aquele poder e autoridade que o Senhor estava dando para ele, para o irmão dele, para realmente confiar e seguir com o povo. E aí, eu falei, meu Deus, pensei, né? Eu falei, como que o Senhor trabalha? É muito isso, assim, porque quantas vezes a gente passa por um processo que, assim, a gente vai viver, o Senhor falou para a gente fazer algo, e quando a gente começa a fazer aquele algo que o Senhor mandou, vem as dificuldades. E aí a gente começa a se questionar, será que é de Deus? Não, porque se fosse de Deus, não ia ter essas dificuldades. Se o Senhor me mandou, por que está acontecendo isso? Se o Senhor mandou eu fazer isso, por que está aparecendo essas barreiras? Né? Se o Senhor mandou eu casar com esse homem, por que eu estou tendo tantos problemas? Se o Senhor mandou eu entrar nesse trabalho, por que tem tanta gente contra mim? Tantas coisas que a gente passa, assim, que a gente fala assim, meu Deus, por que isso está acontecendo? Porque a gente acha que se Deus mandou ir, tem que ser tudo perfeito, tudo maravilhoso. Se Deus mandou ir, vai dar tudo certo. Não. O Senhor falou que não seria fácil. Ele não disse que seria fácil. Se fosse fácil, não seria milagre. Se não tivesse luta, não seria um testemunho. Não seria um testemunho. Então, quantas de nós
muitas vezes passamos por dificuldades e por desafios e a gente fala assim, será? A gente começa a se questionar se é de Deus mesmo. E aí eu tiro por mim, por tudo que eu vivi, e muitas, eu acredito, se não for todas que estão aqui, vivenciaram junto comigo, o meu processo de saída da empresa. E quando Deus me mandou sair, e eu falei, vou sair, começou a ver os desafios para eu sair. E eu falei assim, meu Deus, mas se o Senhor mandou eu sair, por que eles não me mandam embora? Porque não consigo fazer com que eles me mandem embora. Mas depois eu descobri que era um processo que eu precisava passar. Eu precisava fortalecer a minha fé. Eu precisava entender que Deus está me ouvindo e que eu precisava realmente fortalecer e orar para o Senhor e falar para Ele o que eu queria que acontecesse naquele momento. Eu precisei viver aquele processo e meu esposo precisou viver aquele processo comigo, porque muitas vezes a gente, como eu falo para todas, cada um tem seu jeito de orar e cada um tem sua forma de buscar o Senhor. E por muitas vezes a minha forma e do meu esposo de buscar, de ter o tempo com Deus é diferente. Até porque se a gente for ver, as mulheres fazem 300 mil coisas, então eu não conseguia ter tanto tempo como ele tinha. E aí, por muitas vezes ele falava, você tem que buscar mais. Eu entendia que, por um lado, ele estava certo, mas que a gente tinha formas diferentes de buscar. E ele achou que eu estava sendo rebelde no meio desse processo de sair da empresa. E eu falei, o Senhor falou comigo e eu vou sair. Eles vão me mandar embora do jeito que eu devo, mas esse é o processo que eu devo passar. E aconteceu exatamente como precisava acontecer. Para a minha fé ser edificada, para a fé dele ser edificada, para ele entender que cada um tinha o seu jeito de buscar o Senhor, cada um tinha o seu tempo de buscar o Senhor. Eu conversei com uma amiga nesses dias que está passando por um processo no casamento dela, e eu falei para ela, e ela falou assim, eu não sei se é isso mesmo que Deus quer para minha vida. Eu não sei se é isso que Ele quer para mim. E eu falei, eu acho difícil vocês estarem tanto tempo juntos, passando por tantos processos, e o Senhor falar, não, você só está passando por esse processo, mas você não vai ficar com ele. Eu acho muito difícil, mas às vezes o Senhor endurece o coração, deixa com que o coração seja endurecido, para que realmente seja um testemunho, para que seja um milagre, para que vocês venham mudar junto, para que vocês venham confiar, porque quantos milagres aquele povo não viu depois que o faraó mandou eles irem? E até antes, quantos milagres? Quantos daqueles será que não orou e falou assim, Senhor, que Ele venha nos libertar, que Ele venha nos liberar para ir? Quantos não começaram a buscar mais a Deus naquele processo? Quantos não viram milagres naquele processo onde veio o círculo de fogo, onde veio nuvem, onde veio comida caindo do céu? Mesmo mediante, eles não entraram na Terra Prometida de um dia para a noite, e muitos nem entraram na Terra Prometida. A grande maioria não entrou. Mas por quê? Porque no meio do processo eles deixaram de confiar no Senhor. No meio do processo eles começaram a questionar o Senhor. A falar, não deve ser isso mesmo, não. Tá tão difícil, até hoje a gente não chegou lá, a gente não vai chegar. E é assim na nossa vida, quantas de nós passamos por longos processos e a gente começa a desconfiar e de achar, não é de Deus, não. Não é para ser assim, não. Ah, não, eu vou desistir. Vou desistir desse casamento, vou desistir desse trabalho, vou desistir do meu pai, vou desistir da minha mãe, vou desistir dessa amiga, vou desistir desse amigo. Quantos de nós, mesmo vivendo tantos milagres, tantos momentos bons, a gente começa a desistir? Assim como aquele povo que não entrou. Então, o Senhor, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. O que Ele quer de nós é que a gente venha confiar no que Ele tem pra gente. E aí eu fiz algumas anotações aqui, que, fala, Deus endureceu o coração do faraó porque ele queria demonstrar o seu poder e fazer com que o seu nome fosse proclamado em toda a terra. Essa resposta nós encontramos na Bíblia. Em Êxodo 7, 3, 4, vemos que Deus endureceu o coração do faraó. E este decidiu não deixar os israelitas saírem do país em liberdade. Eu, porém, o versículo diz assim, eu, porém, farei o coração do faraó resistir, embora multiplique meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Ele não o ouvirá,
então porei a minha mão sobre o Egito, e com os poderosos atos do juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo e os israelitas. Deus mais tarde manda um recado a Faraó, através de Moisés, que podemos ler em Êxodo 9:16, e até relembrado por Paulo em Romanos 9:17. Mas eu mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar ao meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Através do endurecimento do coração do Faraó, Deus mostrou seu poder de forma miraculosa, libertando seu povo da escravidão e fazendo com que essa história fosse contada até os dias de hoje, para sua glória. Então, tudo isso precisou acontecer, todo esse processo, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as pessoas vissem os sinais e as maravilhas do Senhor, para as pessoas entenderem o poder do Senhor. O significado de Êxodo é saída, saída. Então, o Senhor hoje, ele nos chama para sair, mas para sair confiando no Senhor, para sair confiando no processo, para sair confiando que em meio às dificuldades, aos problemas, o Senhor, a palavra dele não muda, ele não volta atrás. Se você está vivendo aquele propósito, o que ele te prometeu, mesmo em meio às dificuldades, não desacredite que vai acontecer. Não desacredite. Nós fizemos a oração da madrugada, e foi o que a Aline falou, a gente precisa acessar. O Senhor, ele está nos preparando para que a gente venha acessar tudo que ele tem para nós, todo o propósito de vida que ele tem para nós, todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Ele está nos preparando para isso, que a gente não seja como esse povo que andou com o Senhor, que andou com Moisés, que viu os milagres, que vivenciou, que foi testemunho de tanta coisa, e que no final acabou não entrando na terra, acabou não vivendo as promessas. Que a gente não venha ser esse tipo de pessoa que desiste, que não crê que o Senhor tem o melhor para nós. Que a gente possa confiar na palavra que o Senhor tem para a gente, que a gente possa ser testemunho desses milagres, que você não ouça as vozes, porque muitas vezes a gente ouve essas vozes que a mente, que o inimigo vem trazer na nossa cabeça de falar, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, essa porta está se fechando, então não é para ser meu, eu estou com problema no casamento, se fosse para esse marido ser meu, tinha que ser perfeito, se fosse para esse trabalho ser meu, tinha que ser perfeito. Não. O Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, o Senhor, ele é isso que ele quer para nós, que a gente venha viver, que a gente venha viver o processo e os desafios, fazer igual aquele louvor, passando pela prova, dando glória a Deus. É isso que o Senhor nos convida, para que a gente venha viver e que a gente venha ser testemunho. Se eu não tivesse passado por todo esse processo nessa questão do trabalho, talvez eu não seria um testemunho para ninguém. E talvez até a minha fé não tivesse sido tão fortalecida, porque se fosse fácil assim, só sai pronto, eu não teria tanto testemunho do que eu orei, do que eu conversei com o Senhor, do que o Senhor falou para mim. Você vai sair, eles vão te mandar embora, e eu tenho meu marido atrás de mim, ouvindo a minha chefe falando, olha, Thalita, algo mudou aqui, e a partir de amanhã você vai ser desligada. Então, se eu não tivesse passado por todo esse processo, talvez eu teria fé, mas não teria a fé que eu tenho hoje. Se eu não tivesse passado por momentos de dificuldades no início do meu casamento, talvez eu não teria a minha fé tão fortalecida. Talvez se eu não tivesse saído da terra, perto dos meus pais, da minha sogra, da minha rede de apoio, se eu não tivesse saído daquele lugar, eu não teria testemunhos, eu não teria fortalecido minha fé, porque não foi fácil viver esse primeiro ano longe da minha rede de apoio. Não foi fácil sair. Se eu não tivesse tido meu primeiro aborto, se eu não tivesse tido tanta vontade de ser mãe, tido meu primeiro aborto e depois vivido a promessa que foi o meu filho, eu não teria um testemunho, eu não teria esse milagre que eu tenho hoje dentro de casa. Se eu não tivesse passado por tanta dificuldade, eu não teria tantos milagres para contar para cada uma de vocês.
tantos testemunhos para contar para cada uma de vocês. Então, até aqui o Senhor tem me sustentado. E quando a gente fez o último culto do ano, e eu volto a repetir, eu olho para o meu ano de 2024 e não tem, eu acho que se bobear, não tem nada que eu escrevi na minha carta pedindo para Deus que aconteceu no ano de 2024. Aconteceu totalmente ao contrário. Mas eu só consigo glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu sinto uma paz, uma felicidade, um amor de Deus por tudo que Ele tem feito, por Ele ter nos sustentado até aqui. Eu sinto tão amada por cada um. Eu tenho tanto amor por tudo que eu vivi, pelas portas fechadas, pelos desafios, pelas dificuldades, por cada coisa que eu tenho passado, mesmo quando, como eu falo, estou tentando engravidar. Quantas vezes eu estou todo mês esperando na expectativa, quando atrasa um dia eu falo, nossa, agora vem. E quando vem a menstruação eu falo, amém, Senhor, glória a Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu consigo olhar para isso, sorrir e falar, amém, Senhor, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem um tempo certo para todas as coisas. E assim é com cada uma de nós. Cada uma de vocês que estão aqui, e mesmo eu não conhecendo a fundo a história de cada uma, eu tenho certeza, e é impossível cada uma de vocês não terem vivido pelo menos um milagre. Eu falo que todos os dias a gente vive o milagre da vida. Cada dia que a gente acorda em meio a tanta violência, tantas coisas que estão acontecendo no mundo, todos os dias é a gente levantar, a gente conseguir chegar em casa, a gente deitar na nossa cama, a gente ver nossa família, já é um milagre. E aí, porque você ainda está pensando, Senhor, não, isso não é do Senhor não, porque tá tudo perfeito. Não era para isso acontecer. Se o Senhor falou, não era para isso acontecer. Era sim, era para acontecer sim, para o nome do Senhor ser glorificado. Era para acontecer sim, porque o Senhor vai mostrar os sinais e as maravilhas dele através da sua vida. É através dos sinais e maravilhas que ele vai fazer que vidas vão ser alcançadas, que pessoas vão ver através da sua vida, porque você é a Bíblia que as pessoas querem ler. Você não precisa obrigar a pessoa e falar assim, você precisa aceitar Jesus agora, não precisa fazer Deus descer goela abaixo. Você é a Bíblia que a pessoa quer ler. Você tem que ser a Bíblia que as pessoas querem ler. A sua vida tem que ser um exemplo para essas pessoas, e o seu testemunho vai edificar. Quantas vezes a minha família não foi edificada através de testemunhos de coisas que aconteceu comigo e com meu marido? Pessoas que talvez não acreditavam e começaram a acreditar, porque viram coisas que a gente passou, dificuldades que a gente passou, através dos nossos testemunhos. E assim é com cada uma de vocês, eu tenho certeza que cada uma de vocês tem um milagre para contar, tem algo para testemunhar. E era isso, gente. Hoje a palavra não é muito extensa, não vou me estender, mas o que o Senhor falou comigo era sobre isso. Muitas vezes o Senhor, ele permite que corações sejam endurecidos. Muitas vezes o Senhor permite que dificuldades aconteçam, mas é para que a gente e as pessoas que estão ao nosso redor possam ver os sinais, possam ver os milagres, possam começar a acreditar no Senhor através das nossas vidas. A gente está vivendo num tempo em que, principalmente no mundo dos famosos, as coisas têm sido tão escandalizadas, mas o Senhor tem levantado pessoas que têm conhecido o amor do Senhor e têm começado a compartilhar o amor do Senhor. Então, é quando vem o processo, quando vem os desafios, é que talvez a gente busque mais. Porque quando tudo vai bem, na maioria das vezes a gente deixa de buscar, falar, não, eu não tenho nada para pedir para o Senhor, então eu não preciso, eu não vou incomodar o Senhor. E o Senhor, ele quer que a gente tenha intimidade com ele dia após dia, que a gente busque ele dia após dia, que a gente possa estar com ele a cada segundo, seja lavando louça, seja tomando banho, seja fazendo o que for,
O Senhor, Ele quer que a gente busque Ele todos os dias, a cada segundo. Então, que a gente possa buscar Ele, independente das dificuldades, independente dos desafios, é isso. Porque quando vocês verem, e eu digo isso, quem assistiu aquele filme, Deus Não Está Morto, eu falo, tem uma parte que me tocou muito, que é que uma senhora fala pro filho dele, o filho vê a mãe demente e fala assim, nossa mãe, você buscou tanto a Deus e olha como você está. E eu que nem, né, não vou na igreja, olha como que eu tô bem, tô rico, tô bem. E aí a mãe fala assim, então, né, filho, a mãe começa, o Senhor usa ela para falar assim, quando tudo vai bem, desconfie. Porque às vezes o inimigo faz com que tudo vá bem na sua vida para que você não precise buscar o Senhor. Porque é nos momentos de dificuldade que a gente mais tem intimidade com o Senhor, não é mesmo? É nos momentos que a gente está passando por mais luta, é aí que a gente põe nosso joelho no chão. E por que a gente não põe o joelho no chão quando tudo está bem? Para agradecer ao Senhor. Para glorificar por tudo que Ele tem feito, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Então, que vocês possam refletir essa noite nessa palavra, que vocês possam agradecer ao Senhor, que vocês possam buscar Ele de todo o coração realmente, que vocês entendam que esse processo não é para a morte, que é necessário passar por essas dificuldades para que o nome dele seja glorificado, para que outras pessoas vejam Deus através dos seus testemunhos, dos seus milagres. Cada uma de vocês está gerando um milagre, cada uma de vocês está gerando um testemunho, em meio à dor, em meio à tristeza, um testemunho está sendo gerado através da vida de vocês. E era isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite. E agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. E é isso. Amém? Alguém quer compartilhar algo? Quer dizer aí? Quer confirmar se Deus falou, não falou? Paz, boa noite. Boa noite, Elaine. Você acha que Deus não falou? Tá todo mundo mudo aí, porque tá todo mundo apanhando, igual eu. Aposto. Obrigado por essa palavra de hoje. É difícil às vezes a gente entender, né? Por que a gente tem uma promessa e quando parece que tá perto dessa promessa se cumprir, parece que tudo se complica, né? O mar fica revolto, a gente acha que Jesus está dormindo, e quanto mais eu estudo do Velho Testamento, eu vejo que eu sou igualzinho aquele povo que estava lá no Egito. Ai, Jeová, quando é que eu vou aprender, Jesus? Faz parte da caminhada e do aprendizado, né? Obrigado por essa palavra de hoje, Thalita. Amém, Elaine. Amém. É igual eu falei antes mesmo, né, dela falar, de Deus usar, Ele fala no nosso coração, e é isso que eu disse, o Senhor falou para mim, né, porque muitas vezes a gente faz igual aquele povo, mas eu falei, Senhor, está repreendido em nome de Jesus, que eu não quero ser o povo que não entra na terra, eu quero entrar nessa terra, eu quero colher desses frutos, e como aquele louvor é Ele, né, que aí tava rolando até uns estresses na internet, falando, nossa, o pessoal tá contando, mas duvido, que tá rasgando a vida por Senhor. E realmente eu ainda não vivo esse louvor, mas todas as vezes que eu ouço esse louvor, eu falo, Senhor, eu quero um dia viver esse louvor verdadeiramente. É isso que eu quero viver. Porque muitas vezes eu tô como povo, mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero viver. Então que a gente possa realmente tirar isso como aprendizado. Raquel, levantou a mão? Sim, eu parei aqui para jantar, mas espero que você está ouvindo bem. Sim. Tá. Então, sobre isso que você falou sobre refletir, né, que nós vamos ter a Bíblia. É o devocional de ontem, que falou exatamente sobre nós sermos espelhos dos filhos também, né, porque às vezes a gente se preocupa lá fora e esquece dentro de casa. E um espelho sujo, ele não vai refletir nada. Então, que a nossa vida seja limpa. E a gente se santifica só com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, buscando Ele.
Um espelho côncavo, torto, não tem como refletir. Um espelho quebrado não tem como refletir. No escuro não tem como refletir. Então, que nós possamos entender que Jesus, só Ele é a luz. Só Ele que faz brilhar. O que há de pior em nós, Ele tira através da luz dele. E nós somos a luz desse mundo. Então, falou muito comigo, porque eu falei, meu Deus, e algumas coisas que você falou, eu e a Nicole conversando também. Então, que esse espelho que nós temos que ser, comecemos dentro da nossa casa. Igual eu falei, minha filha, eu não sou perfeita, eu tenho um monte de defeito, eu luto contra essa violência, essa ira, porque eu sou muito explosiva. Mas eu também estou te ensinando o que é bom, que é a palavra, é algo que você nunca vai esquecer. E é o que eu levo para minha casa todos os dias. E por mais que a gente é imperfeito, o Senhor é a nossa força e Ele vai trabalhar. Porque a gente só não pode parar no meio do caminho, desistir. Tem uma saída, e essa saída é só com Deus. Amém, Raquel, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. O Rafa levantou a mão aí, a Janaína quer falar? Eu tô com o celular do Rafael, que o meu áudio do meu celular não tá funcionando. Queria agradecer pelo convite, né? Agradecer a recepção do pessoal aí. E eu tenho alguns testemunhos também, as histórias são longas, inclusive do meu filho. Para você não desistir aí da sua gravidez, eu passei 7 anos tentando o Isaac, tive 2 abortos, perdi uma trompa, quase, fui ver o Senhor de perto, por causa dessa gravidez nas trompas. Meu filho é um milagre, porque ele tinha uma estimativa de 6 meses, hoje ele está fazendo 3 anos, mês que vem. Então, a minha prova maior com o Senhor mesmo, que me edificou, foi depois do Isaac, né? Que a oração, o meu marido falava, né, que a oração da mãe, ela é muito forte. E o meu filho podia não estar aqui hoje, né? E graças a Deus está aqui, dando trabalho, me tirando do sério. Mas está bem, graças a Deus, melhor assim, né? Mas a história é longa, uma hora a gente conversa mais e passa ela certinha, mas é mais para ver que, assim, tipo, eu, igual o meu marido fala, né? Você enfiou na cabeça que você queria ter um filho, e enquanto você não teve, você não desistiu, tentou de todos os meios, e graças a Deus hoje ele tá aqui. Hoje eu tô com mais uma pequena que veio assim, muito mais rápido, muito mais. Não foi no susto porque a gente queria, né? Mas quando você tá mais tranquilo, as coisas acontecem. Quando você tem mais confiança no plano de Deus, as coisas fluem melhor, né? Então é isso. Obrigado, pessoal, pela noite aí, pelo convite. Eu com certeza vou estar aqui todas as segundas-feiras. Amém, glória a Deus, Jana. Muito obrigada por compartilhar. E que você esteja outra vez para contar para a gente o testemunho. A gente dá a oportunidade para você contar todo o seu testemunho, porque eu tenho certeza que é bênção, como você falou. E além de tudo, aí veio a Rafaela aí para brilhantar ainda mais. Então, o Senhor, ele é misericordioso, né? Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. É bênção, bênção. Elaine? Eu me lembrei aqui de uma pregação que eu ouvi, né, sobre o povo no deserto, depois que passa o Mar Vermelho, né, e eles tinham que transpor uma montanha. E se eles tivessem feito o caminho que Deus mandou, eles teriam levado 11 dias para chegar na Terra Prometida. Só que Moisés parou para ouvir o povo, né? Não, por aí não, é muito alto, é isso, é aquilo, não sei o quê. E aí eu sou muito lúdica, eu já fico imaginando a discussão, né? E aí eles mudaram de ideia e foram contornar a montanha. E ali, né, toda a história ali se passou 40 anos. E uma das coisas que esse pastor é um dos meus professores, né, na área da libertação, que é o Carlos Ribas, ele
ele falou da questão do maná. Ele falou assim, tem gente que acha que maná é um presente, mas na verdade o maná, ele foi enviado pela desobediência. Então, assim, ele até ensinou nesse dia, né? Nunca fale que você está vivendo do maná, pois o maná, na verdade, é um castigo pela sua desobediência. Imagina, durante 40 anos, você está comendo a mesma coisa, todos os dias. Então, assim, crente vive de provisão, e aí entra a questão da obediência, né? Quando você tem uma palavra, você tem uma promessa, e você tem a certeza de que Deus vai cumprir, Deus vai, né, cumprir isso na sua vida. E o que eu preciso fazer para atingir o que já foi liberado? Porque tudo já foi liberado, né? No reino espiritual. O que nós, né, falam, eu sou muito humano, eu sou muito carnal. Falo, Fê, então muda essa chave aí, porque nós somos espirituais, somos, né? Viemos do Pai e vamos voltar para Ele. Então, muitas vezes, nos falta obediência. E a gente quer colocar a nossa mão e mudar as coisas. E aí, vira o mapa de ponta cabeça, quando você levaria 11 dias para chegar na Terra Prometida, e você acaba levando 40 anos. Né? E então, fica ali rodando em círculos, né? Sempre quando algo se repete na nossa vida, a gente precisa parar e entender. Fala, opa, por que Deus está mandando isso aqui de novo? Porque Deus é um professor, né? Vamos colocar dessa forma assim. E todo professor na época, no dia da prova, ele acaba ficando em silêncio. Ele já ensinou a matéria, né? Só que diferente da escola, ele não vai nos reprovar. Ele só nos aprova. Só que ele só vai nos aprovar quando a gente aprender e tirar 10. Ele não vai passar ninguém com 6, com 7, com 7,5, com 9,975, não vai, né? Então, assim, a gente precisa aprender toda a lição que ele quer nos ensinar. E aí, sim, sermos aprovadas por Deus. Então, se tem alguma situação, né? Sempre entro no trabalho, sempre alguém... Aí começa aquelas perseguições, aquelas coisas que a gente vive uma vida de redundância em certas áreas da vida. O primeiro questionamento, acredito, que a gente tem que parar e fazer é, opa, o que Deus quer que eu aprenda com isso? Por que isso está se repetindo de novo na minha vida? E a cada nível vai aumentando, né? As dificuldades e as provações. Se nem o filho teve descanso, os 12 amigos ali que o filho escolheu, né? Que foram os discípulos de Jesus. Se a gente for estudar um por um ali, todos eles foram perseguidos, tiveram a vida... Se você falar, eu quero ser como um discípulo de Jesus, analisa a vida de cada um ali, como foi a vida deles, e até o final. Não é para qualquer um, né? Então, quando até você comentou, Thali, dessa questão dessa música, né? Eu também não me sinto digna, porque eu não perco tudo com alegria. Eu ainda sou daquela que reclama, que murmura, o Senhor me deu, por que está me tirando? Mesmo a gente sabendo da promessa que tudo já foi liberado nas regiões celestiais e que eu sou filha do rei, do dono do ouro e da prata, a gente se apega, né, com algumas coisas, com algumas pessoas. Então, enquanto no nosso coração Deus realmente não tiver ocupado todo o espaço, todo lugar, e Ele não estiver ocupando o trono que é dele, né, por honra e por toda a glória, por todo o louvor, a gente vai passar por algumas redundâncias, né? E essa questão da obediência, acho que a chave de tudo está na obediência, né? De você ouvir, acreditar, ter fé e esperar. Essa é o que Deus trouxe no meu coração aí referente a essa palavra. Amém. Nossa, que bênção esse estudo, Elaine. E foi exatamente o que eu falei ontem para essa minha amiga, quando a gente estava falando do casamento dela, falou,
Falei exatamente isso. Falei, às vezes a gente está passando por uma dificuldade, por um processo, e a gente fala assim, caramba, eu já passei por isso, por que que eu tô passando por isso de novo? Porque você não aprendeu. Não aprendeu, então tem que passar de novo. É igual ano, né? Não, repetiu, ficou, vai repetir de ano, vai continuar repetindo, enquanto não aprender, não vai repetir. É a mesma coisa com a gente. Não é igual matéria, né, da faculdade, que pega DP só daquela matéria. Mesmo que Exato. vai ter que repetir toda a matéria de novo. Exatamente, não aprendeu, vai repetir, gente, vai passar pelo mesmo processo. Então, não é falar assim, Senhor, por quê? Não, fala assim, Senhor, me ensina, o que que eu preciso aprender nisso? Que eu ainda não consegui entender. Porque às vezes a gente bate a cabeça, igual a Helene falou, gente, o Senhor tem grandes coisas para cada uma de nós, mas a gente às vezes não acessa por conta da gente mesmo. Desobediência nossa, por falta de sensibilidade nossa, falta de intimidade nossa, por nossa culpa. Então, que a gente venha realmente ter essa sensibilidade, que a gente venha buscar o Senhor todos os dias, e parar de ouvir também as vozes, porque às vezes as vozes vêm até da pessoa que está do nosso lado, mas não porque o inimigo está usando, é porque às vezes a carne da pessoa está falando. Então, que a gente venha entender, se o Senhor falou para você que aquilo, segue e não ouve as vozes. Eu precisei, em meio a esse meu processo do desligamento da empresa, eu precisei ouvir, o pastor teve que me ligar lá da Bahia e falar assim, olha, fala para sua mulher não ouvir as vozes. Não ouvir as vozes, ouça só ela mesma. Então, o Senhor tem falado isso, sabe? E ele tem confirmado ao coração que realmente a gente precisa buscar mais e precisa crer no que ele deu no propósito, no chamado. Ó, Isaac! Oi, Isaac! E aí, só para finalizar, eu queria compartilhar. Ah lá, oi, Isaac! Fala, Oi! Fala, A carinha tia. dele. É do teu amigo do futebol. Seu Ah, amigo do futebol. Manda bem pra tia. a cara dele. Ó, eu queria compartilhar em Ezequiel 36, 26 e 28, que fala também um pouquinho do que a Helene falou, sobre o espírito, sobre obedecer. Em Ezequiel 36, versículo 26 ao 28, diz assim, eu lhes darei um coração novo e porém um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e obedecer fielmente às minhas ordenanças. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então, se o Senhor, ele colocou na gente um coração de carne, porém, ele colocou o Espírito dele dentro de nós. Então, que a gente possa acessar, né, a esse Espírito que está dentro de nós, que a gente possa acessar o que o Senhor colocou dentro do nosso coração, que é dele. E que a gente venha obedecer o que ele mandou a gente fazer. Que a gente não venha ouvir as vozes, que a gente não venha desacreditar porque as pessoas estão fazendo, porque está entrando em dificuldade, que a gente possa só crer no propósito e no chamado e seguir firme. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar algo? Amém. Então, tem pedidos de oração? Temos pedidos de oração para a gente fazer? Ó, aqui, a Dani já colocou aqui, a Dani pediu para orar pela família dela, pelo netinho dela que está no hospital, pela saúde dele, pela vida espiritual, pela casa, pela vida financeira. Vamos orar pela família da Dani, da Josefa, da Bruna. Olha, a Bruna tá aqui, milagre, Senhor, 2025 vai ser diferente, em nome do Senhor Jesus. As irmãs que tá desaparecida, só aparecendo. Amém. Glória a Deus. Ó, tá. Tia da Jana pela saúde. Tairine pela saúde dela. Amém. Rabi tá pedindo oração pela família dela e pela causa na justiça. A tia do Rafael que tá com da Jana que tá com câncer no rim. A Luana pela saúde mental. E Manuela pedindo oração pela mãe de uma amiga que se chama Edna.
que mais? Temos mais pedidos de oração. Eu quero pedir oração pela minha família também. Hoje a gente enterrou uma prima nossa também, que descansou. Muito tempo de luta, mas, né, a gente que é da família, a gente... não tem como, né, gente, ficar triste. Então, orem, por favor, pela minha família. Oração pela família... Oração pela minha família, agradecer pelo livramento aqui em casa. Amém, Bruna. Amém, Jana, obrigada. Orem aí, gente, 2025, eu creio. Todas as promessas que eu recebi de Baby, eu creio em nome de Jesus que esse ano de 2025 vou realizar. Elaine, pelo relacionamento, confirmação se devo ou não sair do meu serviço. Amém. Mais algum pedido de oração? Específico? Tá. Pelos meus sogros, sogro com câncer no intestino e sogra cansada do processo. Amém. Oração por toda a família, pelo processo do INSS, da Dalili, pela minha aposentadoria. Amém. Carla pedindo oração pela saúde do Sebastião, da Penha, filhos Marcos Fabiano, Larissa dos Santos, Fernandes, Rodrigo, Fernandes, pela minha saúde e pela minha vida espiritual. Amém. Mais alguém? Mais algum pedido específico? Se não tem, eu vou orar em geral, mas eu vi que tem bastante oração aqui, pedido de oração pela saúde. Então, eu vou orar em geral. A Silvana está pedindo pela família, pela vida espiritual, pela saúde do pai, pela filha Laura, pelo filho Diogo. Vamos orar, então, vamos orar no geral, mas pedir principalmente por saúde, né? Elaine, pela porta de emprego para o Emerson, o marido dela, amém. Orem aí também para mim, minha vida profissional. Muitos projetos que o Senhor venha me direcionar para o caminho certo. É isso. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, primeiramente pela tua palavra, te agradecer, Pai, por cada irmã que aqui esteve, cada uma que compartilhou, Pai, o testemunho, que trouxe um pouquinho do que o Senhor tem falado com elas. Obrigada, Pai, por usar minha boca. Obrigada, Pai, pelas tuas bênçãos, Pai. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Senhor, nessa noite eu quero te entregar, Pai, cada pessoa que aqui está, cada nome, Pai, que foi entregue aqui, Pai, no chat, cada pedido de oração, Pai, que as minhas irmãs entregaram, meu Pai. Que o Senhor visite agora, Pai, aquelas pessoas que estão enfermas, Pai. Que o Senhor visite no hospital, as que estão no hospital, as que estão em casa, Pai. Que o Senhor visite a corrente sanguínea, os ossos, Pai. Tira toda enfermidade, tira tudo que não provém do Senhor, Pai. Se há algo, Pai, que não provém do Senhor, que caia por terra, Pai. Pai, se for um processo que essas pessoas precisam passar, Pai, que o seu nome venha ser glorificado através desse processo, que o Senhor dê sabedoria, Pai, que essas pessoas possam ir buscar intimidade, que essas pessoas possam buscar, Pai, compromisso com o Senhor, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, por portas abertas de emprego, Pai, que o Senhor venha, Pai, abrir portas, Pai, que o Senhor venha cuidar da vida financeira de cada um, Pai, que não venha faltar o pão, que não venha faltar comida, que não venha faltar, Pai, dinheiro para pagar as contas, Pai. Abençoa cada uma das tuas filhas, Pai, que elas possam acessar o que o Senhor tem para elas, Pai. Pai, entra nas causas da justiça, Pai. Senhor, toca, Pai, na vida, Pai, dos advogados, Pai, dos juízes, de quem for pegar esses processos, Pai. Que o Senhor venha, Pai, usar, Pai, essas pessoas, Pai, para que venha ser liberado no momento certo, no momento que o Senhor quiser, Pai. Nós cremos, Pai, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, então que o Senhor possa visitar, Pai, cada uma dessas pessoas que está cuidando desses processos, Pai. Que o Senhor venha, Pai, abrir as portas, Pai. Tudo que está impedindo, Pai, de trazer uma palavra positiva, Pai, que caia por terra, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, usar, Pai, essas pessoas, Pai, e que o Senhor venha fazer conforme a tua vontade, Pai. Senhor, abençoa cada uma das suas filhas, abençoa as casas, abençoa os casamentos, abençoa a vida profissional, a vida financeira, Pai. Que o que a gente não acessou em 2024, que a gente venha acessar no ano de 2025, Pai. Que nós possamos buscar intimidade, que nós possamos buscar, Pai, entendimento, compreensão, que nós possamos analisar, Pai, as tuas escrituras, que nós possamos cada dia mais buscar, Pai, a entender a tua palavra, buscar intimidade contigo, Pai. Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos renovar, que o Senhor possa nos encher, Pai, de sabedoria, Senhor. Cuida dos casamentos, Pai, cuida dos relacionamentos, Pai, cuida das famílias, Pai. Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém e amém.
Amém, meninas? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, meninas, cada uma de vocês. Uma boa noite. Esse ano vai ser uma bênção. Eu creio que o Senhor vai mover céus e terras, que a gente vai se mover para mover os céus e terras, que a gente vai se mover para acessar o que cada uma tem, para o que cada um deu, o que cada um separou, Deus separou para cada uma de nós, que a gente venha acessar o que ele tem, um propósito chamado as bênçãos, que a gente possa colher frutos nesse ano de 2025, que a gente possa ganhar vidas para o Senhor e edificar através dos nossos milagres e dos nossos testemunhos. Confiem, creiam que o Senhor tem o melhor para cada uma de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Beijo, Boa noite. a paz para todas. Boa Um bom noite. início Boa de ano. noite. Que o Senhor Jesus esteja na graça. Amém. Boa noite. Deus abençoe a todas.